O Lando Norris vai largar em primeiro na sprint nesse sábado, a sprint que tem largada às 11 horas da manhã, e o companheiro dele, o Oscar Piastri, vai ser o terceiro colocado nessa corrida curta aqui do GP do Qatar. Isso significa a McLaren voltando para onde estava nas últimas corridas, né? Antes da chuva no Brasil, que eles caíram um pouco de produção, mas principalmente do GP de Las Vegas. O GP de Las Vegas, o tipo de circuito que não se encaixou muito bem com o carro da McLaren. Aqui no Qatar, mais curvas de alta velocidade, um tipo de circuito com o qual o carro da McLaren se sente mais à vontade, e também o Lando Norris conseguiu dominar toda essa classificação da sprint e tem um começo bastante forte também para a classificação e para a corrida no domingo. Lembrando que o campeonato de pilotos da Fórmula 1 já está definido, mas o campeonato de equipes não. A McLaren tem 24 pontos de vantagem em relação à Ferrari, a Ferrari que tirou pontos deles no GP de Las Vegas, mas que já esperava não ter um rendimento tão bom no Qatar. O Qatar deve ser a pior corrida, no papel é a pior corrida para a Ferrari nessa última parte do campeonato. E foi isso que a gente viu nessa sexta-feira. Mais ou menos, porque no treino livre a Ferrari andou muito bem, inclusive os próprios pilotos não estavam entendendo muito bem de onde veio esse rendimento, mas tinha mais a ver com o modo de motor e quantidade de combustível que cada carro estava no treino livre, porque chegou na classificação, só deu Lando Norris por toda essa classificação da sprint. A Ferrari vai largar em quarto com o Sainz e em quinto com o Leclerc, e os dois falando, nós tiramos tudo do carro. Quem está no meio entre os dois carros da McLaren é o George Russell da Mercedes. A Mercedes que andou muito bem no Qatar no ano passado. As condições estão bem diferentes, né? Muito mais frio por causa da época do ano em que essa corrida está sendo realizada. Também foram feitas mudanças na zebra, que isso altera um pouco o quanto que os pilotos podem forçar. E lembra que o ano passado os pilotos sofreram muito com muito calor, né? Com certeza não é isso que está acontecendo esse ano, mas o Lando Norris falou algo interessante, que eles estão sendo tão rápidos, eles estão muito mais rápidos, estão 3 segundos mais rápidos do que no ano passado. Isso também colabora para os pilotos se sentirem mais desgastados, é um outro tipo de desgaste, né? Não o desgaste pelo calor, mas o desgaste de sentir a força G no corpo por muitas voltas. Eles vão ter um gostinho disso na sprint, mas isso deve ser mais complicado na corrida. Quem saiu dessa classificação da sprint muito decepcionado, e não é a primeira vez que isso acontece, é o Lewis Hamilton, né? Na entrevista que ele deu logo depois que ele saiu do carro, ele foi perguntado, você tem alguma coisa positiva desse dia, né? Ele que vai largar em sétimo na sprint. Ele falou, de positivo é que o carro está rápido e eu acho que o George vai lutar, inclusive, pela pole position no sábado. E perguntaram, mas e você? Aí eu não estou indo bem em classificação. E aí a repórter da Fórmula 1 falou, mas a gente sabe que não é você, né? Você é um heptacampeão do mundo. Ele falou, quem sabe? Eu não acho que eu sou mais rápido, não sou rápido quanto eu era antes, né? Não sou mais tão rápido quanto antes. Não é a primeira vez que o Hamilton sai bastante cabisbaixo de uma classificação e meio sem saber por que o Russell consegue tirar mais desse carro da Mercedes do que ele. Essa tem sido uma dificuldade dele por toda essa temporada, inclusive na última corrida, que ele fez uma excelente corrida, indo de 10º para segundo, ele largou em 10º por causa de 2 erros na classificação. Então o Hamilton sai cabisbaixo novamente dessa situação. Ele inclusive foi perguntado na quinta-feira sobre isso, essa coisa de não conseguir tirar o máximo do carro em classificações. Ele disse que eu não vou ficar falando na imprensa o que é, mas a gente está discutindo, a gente tem soluções. Então ele deu a entender na quinta-feira que eram coisas técnicas, que não era ele. E mais decepcionado, aí logo depois de sair do carro, ele falou essa frase, né? Talvez eu não seja tão rápido quanto antes. Saindo da Fórmula 1 indo para a Fórmula 2, que tem a sua primeira rodada dupla da reta final do campeonato, o brasileiro Gabriel Bortoleto é o líder do campeonato com 4,5 pontos de vantagem para o Isaac Hadjar. E ele foi bem nesse primeiro dia, foi disputada a classificação, que na Fórmula 2 é diferente da Fórmula 1, né? Se disputa uma classificação que vale para sprint e vale para a corrida maior, a corrida mais longa
no domingo. A diferença em relação à Fórmula 1 e Fórmula 2 é que na Fórmula 2 você faz uma classificação, aí você pega os 10 primeiros e inverte esse grid para formar o grid da sprint. Então o Gabriel sempre esteve entre os primeiros. Eu falei com ele depois da classificação e ele falou: nossa, eu estou tranquilo, eu estou sossegado depois da pressão que eu vivi principalmente os últimos 2 finais de semana de Fórmula 2 na Itália e principalmente em Baku, que eu senti que ele estava bastante tenso, completamente tranquilo agora que ele conseguiu a vaga na Fórmula 1. Ele falou: quero me divertir esse final de semana, mesmo disputando o campeonato, correr com leveza e ver quantos pontos eu consigo. Ele conseguiu ficar na segunda colocação no grid, então na corrida deste sábado ele larga em nono, e o Hadjar, ele ficou, é o contrário, ele ficou em nono na classificação, então ele larga em segundo amanhã, nesse sábado, e depois no domingo ele larga na nona colocação. É claro que a corrida do domingo dá mais pontos do que a corrida do sábado. Essa corrida da sprint da Fórmula 2 começa às 1h20 da tarde pelo horário de Brasília e depois tem a classificação da Fórmula 1 às 3 horas da tarde, né? Então, repetindo, a sprint começa às 11h, depois 1h20 a sprint da Fórmula 2 e depois às 3 horas da tarde a classificação da Fórmula 1. Uau!